Em um dos períodos mais áridos do país, o Senado Federal, pacificado e produtivo, manteve a altivez e responsabilidade esperada das instituições. Senador Omar, ao longo de 4 anos, fizemos na casa muitas mudanças. Administrativamente, eliminamos redundâncias, desperdícios e conferimos mais organicidade administrativa. A economia, senhores senadores, senhoras senadoras, foi de mais de 884 milhões de reais. Entre centenas de medidas, destaca-se a extinção do Hospital do Senado, o fim dos inaceitáveis 14º e 15º salários pagos aos parlamentares, a extinção de 25% das funções comissionadas, o aumento da jornada de trabalho, o corte dos supersalários acima do teto constitucional, fusões administrativas, cancelamentos de contratos e de aposentadorias, redução de terceirizados e proibição de contratos emergenciais, entre outras, antecipando a própria crise que o país viveria na sequência. Com a racionalidade administrativa e com a venda da folha de pagamentos, ampliamos, senador Armando Monteiro, os investimentos do Senado Federal em mais de 200%, comparando-se com os investimentos de 2012. Adotamos um programa de transparência único. Todas as informações aqui no Senado Federal, elas são públicas, exceto aquelas que são protegidas por lei, pelo sigilo. Contamos com a colaboração do Conselho de Transparência, que, como todos sabem aqui no Senado, senador Eduardo, é o único Conselho de Transparência do Poder Público a contar com integrantes da sociedade civil. Conforme várias entidades atestaram, entre elas a Fundação Getúlio Vargas, o Senado é a instituição pública mais transparente de todas as instituições públicas do Brasil. Nós somos hoje, senhores senadores, 100% transparentes, 100% transparentes. O vigor legislativo, e me permitam sobre isso algumas palavras, é inquestionável. Deliberamos 2.929 vezes, apreciando 2.929 matérias, sendo que 2.406 foram aprovadas. Demonstração, senhores senadores e senhoras senadoras, de que apesar da pulverização partidária, somos capazes de reunir maiorias para ampliar a formulação de políticas públicas. Foram inúmeros os avanços. Igualamos direitos ao aprovar a extensão dos direitos trabalhistas aos empregados domésticos, o Estatuto da Juventude, o projeto que obriga a reconstituição de mama pelo SUS, a transparência no ECAD, a regulamentação da profissão de vaqueiro, o direito de transmissão da permissão de taxista, o financiamento da saúde, o Plano Nacional de Educação, os royalties do petróleo para educação, saúde, estados e municípios e a ampliação das votações abertas, o orçamento impositivo que quebrou o monopólio da União no tema e a aposentadoria especial para pessoas deficientes. Aprovamos a nova lei do feminicídio,
aprovamos o Código de Proteção ao Usuário do Serviço Público, a universalização da Defensoria Pública, o refinanciamento das dívidas estaduais, a troca do indexador dessas mesmas dívidas, o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, a prevenção e a repressão ao tráfico de pessoas, a redução tributária para micro e pequenas empresas, a importante PEC para combater o trabalho escravo, a lei do menino Bernardo, com a ativa participação aqui neste Senado Federal da apresentadora Xuxa, o piso salarial para os agentes comunitários de saúde, o novo marco civil da internet e a ampliação do Super Simples. Digno de registro, o projeto criando a prevenção e combate à tortura, a PEC da música, a regulamentação das casas lotéricas, a lei do racha, a regulamentação da profissão de árbitro, o projeto ampliando o atendimento no combate ao câncer, a meia entrada para estudantes, reajustes na tabela do imposto de renda, o marco da biodiversidade, a chamada PEC da Bengala, o fim do financiamento empresarial nas eleições, além de tantas outras proposições. Várias propostas, senador Jorge Viana, originaram-se no Senado Federal. Entre elas, a instituição fiscal independente, que é um considerável avanço, já implantada nesta casa. A lei de responsabilidade das estatais, que contou com a magnífica participação do senador Tasso Gereissati, o fim da obrigatoriedade da Petrobras em participar com 30% no pré-sal, a gestão profissional dos fundos de pensão e o fim dos supersalários no serviço público. No Pacto Federativo, senhores senadores, e já encerro, convalidamos os incentivos fiscais, mudamos, como disse, o indexador das dívidas estaduais, aprovamos o compartilhamento dos recursos das vendas não presenciais, o aumento de 1% no fundo de participação dos municípios, já tínhamos dado 1%, e um testemunho que trago de Alagoas, senador Aloysio, a quase totalidade dos prefeitos do Brasil, principalmente dos prefeitos das capitais, só pagaram os salários em dia porque este Senado Federal, por sua iniciativa, aprovou a repatriação dos ativos que estavam no exterior e, no final, negociou para que fosse entregue ainda na administração passada a multa proveniente dessa repatriação. Após uma histórica reunião com os governadores, nós proibimos a criação de encargos aos estados, Distrito Federal e municípios sem a respectiva receita. Igualmente relevante foi, como falei, a repatriação de ativos, aprovada em 2 rodadas, porque a nova repatriação, que valeria a partir de março e está na Câmara dos Deputados de 2017, também já foi aprovada aqui, como avançamos bastante ainda na primeira repatriação proposta do nosso querido senador Randolfo Rodrigues. Também inserimos, como todos sabem, a segurança pública entre as competências comuns da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Facultamos ainda o acesso dos estados a um percentual dos depósitos judiciais e administrativos. São matérias de absoluta qualidade que agregaram receita aos estados brasileiros, a todos sem exceção, e aos municípios brasileiros também. E mais, quando constatou-se, senador Eunício Oliveira, que havia a utilização da totalidade dos depósitos judiciais pelos estados de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, nós criamos uma nova lei, com critérios,
com um fundo para assegurar o pagamento das decisões judiciais. E essa matéria foi aprovada no Senado para a Câmara dos Deputados e ainda está aguardando a apreciação daquela casa do Congresso Nacional. A primeira demonstração desse vigor legislativo foi verificado logo após a volta do civismo no meio do ano de 2013. Nós aprovamos aqui, senador Aloysio, senador Fernando Collor, senador Waldir Raupp, nós aprovamos aqui mais de 40 propostas em menos de 20 dias. O povo bateu a nossa porta e o Senado trabalhou com a multidão à sua porta, na rua, dando respostas do Senado, do Parlamento, às manifestações, pautados legitimamente pela sociedade. Como todos lembram, nós agravamos a pena da corrupção e tornamos o crime de corrupção como crime hediondo. A ficha limpa para os servidores. O Senado Federal foi o primeiro órgão público do Brasil que implantou, por decisão interna, a ficha limpa para os seus servidores. Implantou por decisão interna, porque essa matéria foi votada aqui no Senado e ainda não tramitou conclusivamente na Câmara dos Deputados. Portanto, o Senado é o único órgão público do Brasil que usa essa regra. Aqueles que não têm a ficha limpa não integram os seus quadros. Votamos também na oportunidade a redução de exigências de leis para apresentação de leis de origem popular, o fim da aposentadoria como prêmio para magistrados e promotores condenados por corrupção, a perda automática de mandato parlamentar em casos de condenação, o direito de resposta nos meios de comunicação, o simples para a advocacia e o fim do voto secreto para vetos e cassação de mandatos. Institucionalmente, como todos sabem, foram inúmeros os avanços. Nós criamos aqui no Senado as sessões temáticas para adensar discussões dos temas nacionais. Depois da lei que obriga a discriminar o preço dos impostos nos produtos, o Senado Federal, desde 2014, avalia o sistema tributário nacional e afere a carga tributária que recai sobre a atividade produtiva. Fortalecendo o Congresso, devolvemos com os vetos a palavra final ao Legislativo do processo parlamentar. Quanto às MPs, senhores senadores, e já concluo, quanto às MPs, cujos conceitos de urgência e relevância vinham sendo banalizados, deixamos de examinar aquelas que chegam ao Senado com menos de 7 dias e devolvemos algumas medidas provisórias inconstitucionais, entre elas uma que criava tributos, e criamos, como todos sabem, contra a própria Câmara dos Deputados, a pertinência temática, para evitar os jabutis e contrabandos que tanta incerteza jurídica inspirava e foram regra do Congresso Nacional, infelizmente, durante muito tempo. No Supremo Tribunal Federal, prevaleceu, e é bom que todos escutem isso, a tese de que não se pode fazer o controle preventivo das leis e coibimos os indiciamentos de senadores pela Polícia Federal. Também, por iniciativa da mesa do Senado Federal, mantivemos o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Todos lembram que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral mudou o tamanho da representação dos estados no Congresso Nacional. E por decisão do Congresso, nós votamos um decreto legislativo e mantivemos o tamanho das bancadas. Quando essa casa, senhores senadores, foi invadida, reagimos à altura, algumas vezes de maneira enfática, porque a situação, infelizmente, exigia. Procuramos, como sempre, o reparo na justiça.
A invasão dada por autoridade incompetente, um juiz de primeira instância, foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal, devolvendo a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Ninguém, senhores senadores, ninguém absolutamente busca imunidade, mas as apurações, como tenho dito em todas as oportunidades, precisam se fazerem dentro da lei, no limite da lei. Não se combate eventuais crimes cometendo outros crimes. Na sessão temática sobre o abuso de autoridade, nós convidamos aqui para um debate franco, uma conversa olho no olho como esta, nós convidamos representantes do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Se o Legislativo entender que não deva votar a matéria proposta pelo Supremo Tribunal Federal, tudo bem, mas esta matéria já é uma matéria enraizada na sociedade brasileira. Apesar das tentativas para embaçar o noticiário, o abuso de autoridade é uma matéria enraizada hoje na sociedade brasileira, tal qual o supersalário no serviço público, onde infelizmente poucos em detrimento de milhões, chegam a ganhar 70, 80, 100, 200 mil reais por mês. A mesa diretora, senador Jorge Viana, também foi altiva, como recomenda a Constituição Federal, na controvérsia liminar dada por um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do seu presidente e reformada pelo pleno daquela Suprema Corte. Fizemos, como todos sabem, revisões históricas, das quais eu carrego comigo muito orgulho. Restituímos mandatos retirados ilegalmente do senador Luiz Carlos Prestes, do seu suplente Abel Sherman e do presidente da República, João Goulart. Foi uma espécie, senhores senadores, de exumação da própria história brasileira, recusando falsidades que perduraram por anos para reencontrarmos oficialmente com a verdade. No ápice da crise, o Senado Federal, e já estou encerrando, no ápice da crise, o Senado Federal ofereceu, como todos lembram, uma agenda ao país, denominada de Agenda Brasil. Foi elaborada, como todos sabem, com o propósito de melhorar o ambiente de negócio, conferir previsibilidade jurídica, recuperar níveis de produtividade e a confiança dos agentes econômicos. O Senado nunca foi indutor de crise, sempre fomos parte da solução. A Casa se comportou como um poder moderador, preservando as instituições, a independência dos poderes, as garantias individuais coletivas e as soluções democráticas, sempre as soluções democráticas, recusando anomalias, sejam elas anomalias políticas ou anomalias institucionais. Os processos de impeachment, como todos viram no ano que passou, são atípicos. Eles deixam lições sempre amargas. Todos se ressentem dele. No processo que resultou no afastamento da presidente da República, é imprescindível assinalar que o Senado Federal se pautou pela isenção, equilíbrio e responsabilidade. Adotamos o roteiro da Constituição, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e o precedente de 1992. Sob essa presidência, a voz da oposição foi sempre sagrada, como também foi o direito ao contraditório, aos prazos e ao amplo direito de defesa. A democracia, senhores senadores, senhoras senadoras, se constrói com ritos e com critérios isonômicos. Graças a Deus, a temperança e disciplina do Senado, chegamos a bom termo em sessões olímpicas que serão marcadas pela civilidade e respeito à própria divergência. Fundamos o que são, aliás, fundamentos indissociáveis. O Senado Federal
modulou sua atuação, evitando uma disritmia institucional e fissura incuráveis para as futuras gerações. Demos as respostas na velocidade adequada e, como todos sabem, sem atropelos. Tocamos o processo no velocímetro da lei. Não pisamos no freio para procrastinar, nem aceleramos atropelando a defesa, território sagrado e inviolável, repito. Desejo, nessas poucas palavras, agradecer aos integrantes da mesa diretora do Senado Federal, ao senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal, que em todos os momentos, independentemente da circunstância que nós vivíamos, cumpriu um importantíssimo e responsável papel. Senador Romero Jucá, segundo vice-presidente da Casa, que também em todos os momentos colaborou para que esse processo avançasse. Vicentinho Alves, primeiro secretário, que foi fundamental para que nós transformássemos o Senado Federal num órgão 100% transparente. 100% transparente. Senador Zezé Perrella, segundo secretário. Senador Gladson Cameli, terceiro secretário. Senadora Ângela Portela, quarta secretária. E aos senadores, queridos amigos, Sérgio Petecão, João Alberto de Souza e Eumano Ferrer. Sem eles, os avanços do Senado, senador Fernando Collor, senador Benedito de Lira, não seriam possíveis. Eu quero agradecer ainda aos líderes, a todas as senadoras, a todos os senadores, aos servidores dessa casa, visitantes, colaboradores, homenageados, debatedores, jornalistas, repórteres, telespectadores, ouvintes e cada um que aqui compareceu com ideias, propostas ou mesmo críticas nesses últimos anos que marcaram a vida nacional. A permeabilidade é que faz essa casa pulsar cada vez mais forte e ser representativa. Embora alguns segmentos no Brasil, na ambição do poder, estejam flertando perigosamente com o fascismo e desprezando o valor do voto, garanto, mais uma vez, que eles não passarão. A história não perdoa os oportunistas e jamais esquece os covardes e os omissos. A política exige reflexão, responsabilidade e altivez. Os eleitos no sistema representativo não podem se transformar em uma manada tangida pelo medo e subjugada pela publicidade opressiva. Jamais seria presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional para me conduzir com medo, para me conduzir com temor. Demonstrei isso por ocasião da prisão do ex-senador Delcídio Amaral, com um flagrante forjado, que a submeti de pronto à apreciação do plenário do Senado Federal, nas conduções coercitivas impróprias contra senadores, das buscas e apreensões ilegais e dos vazamentos manufaturados conforme a conveniência da fonte. Depois das turbulências, senhores senadores, senhoras senadoras, é hora de um pouso suave para o Brasil. Ele exige pacificação, concórdia e também, mesmo, sempre defendi e quero repetir, a continuidade da Lava Jato. Eu desejo aqui, antes de anunciar o resultado da eleição, cumprimentar mais uma vez a presidente Carmen Lúcia pela recente homologação das delações da Odebrecht e tenho dito, queria repetir, que qualquer investigação requer transparência e mesmo o fim do sigilo sempre nos aproxima da verdade e evita manipulações e evita vazamentos. Eu acho que quem já
mudou o seu sistema investigatório no mundo todo civilizado, e o Brasil precisa seguir esse caminho, precisa, antes de qualquer coisa, abrir o sigilo das investigações. A partir da ocorrência de qualquer fato, é preciso que se abra, se quebre, se derrube o sigilo das investigações, para que a população não seja manipulada, o que infelizmente com muitos, com todos, é evidente que não, mas com muitos tem acontecido no Brasil. O Congresso Nacional estará, como disse sempre, queria repetir, em boas mãos com a condução do senador permitam a falta de isenção, permitam-me a falta de isenção, porque nestas últimas palavras eu não posso não só omitir a minha vontade, o meu desejo, respeitosamente ao senador Medeiros, mas eu não posso, não estou privado de emitir a minha consideração. Eu tenho absoluta convicção, se o senador Eunício Oliveira foi eleito, ele conduzirá com muita sabedoria, com muita competência este Senado Federal para que nós avancemos no sentido de outros progressos e ainda mais da transparência. O Eunício Oliveira, como todos sabem, mais do que meu líder, é meu amigo querido, é meu amigo pessoal, a quem tenho uma grande estima, interlocução frequente. Como todos conhecem o Eunício é um excelente administrador, um hábil negociador e tenho certeza que não economizará suas melhores energias para que voltemos aos dias de prosperidade da sociedade brasileira. Eu quero mais uma vez agradecer a todos pela paciência e peço que Deus ilumine a todos nós, ao futuro presidente que será anunciado agora. Eu quero me colocar à disposição dentro desta casa, com o meu trabalho, com a minha dedicação, para que eles possam materializar tudo aquilo que ele planejou. Muito obrigado a todos os senadores.